Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente repercute o vestiário do Internacional depois da grande vitória contra o Santos agora já quinta-feira, mas que foi iniciada na última quarta lá na Vila Belmiro, no litoral paulista. A gente tem que falar dessa vitória do Inter porque o técnico Roger Machado revelou a estratégia que ele utilizou para, de certa forma, sim, parar Neymar em campo. Falou sobre a importância dessa vitória, a primeira do Inter fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, sobre o cansaço da equipe, indicando que sim, deve poupar jogadores na próxima rodada do Brasileirão, pensando no jogo de ida da Copa do Brasil contra o Fluminense na semana que vem no estádio Beira-Rio. Falou também sobre a questão da falta de eficiência, talvez, uma das críticas e poucas que se tem em relação ao jogo de hoje. Rocher se manifestou também lá na Vila Belmiro, em Santos, sobre o período que ele ficou parado, esse seu retorno com uma grande atuação lá em São Paulo, e também falou sobre Alan Rodrigues. Sim, Rocher, conterrâneo uruguaio, assim como o novo reforço que está chegando ao Inter, falou sobre o jogador que pode estar chegando ao Colorado. E Borré também falou sobre a preocupação que teve ali no final do jogo. A gente vai destacar tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado que tem o link dela e tu entra ali e faz o teu registro. E quero falar também aqui de Mais Ágil Assessoria. A Mais Ágil pode botar grana no teu bolso em até 1 hora. Como? Com o teu FGTS, Fundo de Garantia, aquele valor que fica parado lá de FGTS, que tu não sabe quanto tem de valor, não sabe como que tu saca esse valor. A Mais Ágil vai te ajudar em até 1 hora, ela tira essa grana para ti, saca esse dinheiro do teu FGTS e coloca no teu bolso. Então entre em contato com os caras, o link de WhatsApp deles para tu entrar em contato tá no primeiro comentário fixado, junto com o link da KTO, mas tem o número de WhatsApp deles aqui na tela aparecendo, se tu preferir digitar manualmente, tá certo? Bom, grande vitória contra o Santos lá no litoral paulista, no interior de São Paulo. Não tão interior assim, né? Não é muito distante, 1h30 mais ou menos, Santos de São Paulo, mas uma grande vitória do Internacional. O Inter subiu para a primeira página da tabela, 10º colocado com 20 pontos. Claro, tem a continuidade da rodada, tem equipes que não atuaram ainda nesta rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter a 14 pontos do líder Cruzeiro, óbvio, não falamos em liderança nesse momento, mas até de um G4 não está tão distante, 7 pontinhos do G4. 3 jogos para tirar. Ainda tem o Vasco no final de semana dentro de casa, no Beira-Rio, antes do início dos confrontos de Copa do Brasil e Libertadores, lá no meio da semana que vem, contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. Então, um resultado muito importante na questão da tabela para o Internacional. Bom, depois dessa vitória, o técnico Roger Machado falou sobre a atuação da sua equipe. Ele destacou que foi uma vitória muito importante e que coloca a equipe numa plena recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. 9 pontos disputados depois da parada para o Mundial, 9 pontos conquistados pelos comandados do Roger Machado. Ele disse sobre a partida que a principal estratégia da equipe passava por minimizar a atuação do Neymar, que caía do meio para o lado do campo, que a equipe buscou fazer dobras de marcação impedindo que ele conseguisse avançar no último terço do campo. Eu acho até que o Inter teve dificuldade com isso no primeiro tempo, que o Neymar eu acho que foi bem. No segundo, eu acho que o Inter conseguiu um pouco mais neutralizar o Neymar, mas ele destacou que a estratégia foi dobrar a marcação em cima dele e não deixar ele cair do meio para o lado do campo. Ele disse que a vitória do Inter mostrou o êxito nessa estratégia para parar o Neymar. Ele disse que a equipe dele venceu a partida em um jogo que foi bem aberto, em que o Inter teve ainda assim as melhores oportunidades. Ele disse que no primeiro tempo sentiu falta um pouco de controle de bola da equipe, foi natural, né? O Santos precisando vencer dentro da zona de rebaixamento, precisava da vitória e teria mais a bola do que o Inter, era natural. Mas o Roger acha que o Inter teve pouco a bola no primeiro tempo e foi uma das correções para a segunda etapa. Ele disse que buscou uma proximidade maior dos jogadores no segundo tempo em campo lá na Vila Belmiro e conseguiu ficar um pouco mais com a bola. Ele disse que no final era natural que o Inter fosse sofrer e acabou até levando o gol e correndo o risco de levar o segundo, mas que era natural porque o Santos iria se atirar para tentar buscar o resultado. Mas também destacou que 9 pontos em 9 disputados, 3 jogos, 3 vitórias, faz a equipe escalar na tabela e que isso é muito bom.
Ele falou mais uma vez sobre o Neymar, ele foi questionado sobre o duelo de Alan Patrick e Neymar, dois caras que cresceram juntos no Santos, né? São amigos, enfim, trocaram camisetas depois da partida, se abraçaram antes do jogo. E o Roger disse que o duelo do Alan Patrick com o Neymar foi um bom duelo, que o Neymar fez um bom jogo, mesmo que ele tenha dito que a vitória passou por minimizar o que poderia fazer o Neymar, mas ele disse que ainda assim o Neymar conseguiu fazer um bom jogo, que ele conseguiu articular jogo, pisar na área, mas que a sua equipe conseguiu interromper a sequência de jogadas dele. E ele destacou sobre o Alan Patrick, que o Alan mais uma vez comandou o meio-campo do Inter, achou um belo passe para o gol do Carboneiro e que o jogo se completou com outras grandes atuações, por exemplo, dos laterais do Inter, o Brian Aguirre na direita e o Carboneiro na esquerda, e do Borré, que também teve uma atuação bem elogiada pelo Roger, e ele falou que foi uma vitória do coletivo, tá? Sobre o Inter ter voltado a sofrer gols, o Inter teve 2 jogos depois da parada e não tomou gols, era um problema do Inter antes da parada para o Mundial. Foi corrigido contra a Vitória e Ceará, mas hoje o Inter estava conseguindo controlar, parecia que não ia tomar um gol, mas tomou no finalzinho do jogo. Roger disse que é difícil conter todos os ataques quando se tem um time de qualidade pela frente. E o Santos é uma equipe de qualidade, segundo o Roger Machado, então seria natural eles também fazerem o seu gol. Ele disse que o segundo tempo o Santos rondou bastante a área do Inter, mas que a defesa do Internacional se portou bem. E que, inclusive, no gol do Santos, segundo o Roger, a defesa do Inter estava preenchendo bem a área, só que teve um desvio e aí a bola acabou caindo no pé do jogador do Santos. O Roger também ressaltou a vitória fora de casa, que ainda não tinha acontecido nesse campeonato brasileiro. Falou sobre talvez uma falta de eficiência. Alguns torcedores eu vi que estavam reclamando porque estava 2-0 para o Inter, poderia ter feito o terceiro ou até o quarto e não ter sofrido tanto no final do jogo. Ele disse que essa falta de eficiência que está sendo falada foi muito mais por o goleiro adversário ter conseguido defender algumas bolas, e ele disse que falta de eficiência é chegar na frente do gol e empurrar para fora. E aí ele disse que as defesas do goleiro mantiveram o placar até em algumas oportunidades antes do segundo gol do Inter em 1-0. E ele disse que o time do Inter criou muito e elogiou isso também. E o Roger deixou entender que ele deve poupar jogadores para o final de semana contra o Vasco, porque no meio de semana que vem no Beira-Rio tem o Fluminense no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Ele disse que pelo modelo de jogo dele, os jogadores que sempre se destacam mais na partida são os volantes. Então pode ser que Bruno Henrique ou Thiago Maia, um deles, ou até os dois, sejam poupados no final de semana. Ele disse que para pressionar alto, os volantes acabam cansando muito, são mais sacrificados fisicamente. Ele disse que ele vai precisar de peças frescas, tá? Na sequência, então talvez sim ele dê esse descanso contra o Vasco. Ele destacou que amanhã vai ser um dia de representação, mas claro, de descanso para quem jogou quase todo o jogo ou começou a partida de hoje. E tem, lembrando, um cara que meio que limpou o seu cartão, mas também vai dar uma descansada, que é o Vitão, né? O principal zagueiro do Inter, levou o terceiro amarelo, não joga contra o Vasco, descansa no final de semana para jogar contra o Fluminense no meio de semana no estádio Beira-Rio. Bom, depois da partida outros jogadores falaram, tá? O Borré falou na saída de campo, disse que sabia que seria um jogo difícil e que o Santos tinha necessidade da vitória, mas que a equipe do Inter tinha também que manter a sua sequência de vitórias, agora a terceira consecutiva, e que a equipe foi para o jogo com essa mentalidade lá em Santos. Ele disse que ficou um pouco preocupado no final do jogo, ele até já tinha saído quando estava 2-0, ele faz o gol de pênalti e sai para a entrada do Ener Valencia, que ele ficou um pouco preocupado porque o Inter tinha o controle do jogo, parecia que a partida estava tranquila e o Inter toma um gol, tem aquela bola em cima da linha ali que o Rocher acaba tirando, mas ele disse que depois que o Inter leva o gol fica mais difícil, mas que ainda assim a equipe se portou bem defensivamente. O Rocher também falou, ele disse que foi um jogo difícil contra um grande rival que joga muito bem, mas que a equipe conseguiu os 3 pontos e que isso é o mais importante, e que o gol do Santos no final do jogo fez eles subirem um pouco mais as linhas, teve a bola na trave no final, mas que o Inter conseguiu se portar bem e sair com a vitória. O Rocher falou sobre o seu retorno também, né? Ele que não joga o gauchão, joga a sua estreia do Inter no Brasileiro e tem a fratura do dedo, antes a tendinose no joelho, e ele disse que ele sofreu muito nesse período, que ele gosta muito de estar em campo ajudando o Inter, que ele teve que ficar fora primeiro pelo joelho e depois pela mão, e que foi um golpe duro para ele como goleiro, mas que o clube, os companheiros e a família apoiaram bastante ele, que agora ele está muito feliz por estar podendo ajudar a equipe. O Rocher, que foi bem importante hoje, salvou em muitas oportunidades o Inter, é verdade, na partida de hoje. Ele disse que sabe que a sequência é difícil de partidas, que é importante chegar ganhando antes desses jogos decisivos contra Fluminense e Flamengo, e que a equipe está se sentindo bem no dia a dia e que está tendo uma consolidação, e que, abre aspas para o Rocher,
chegarão coisas boas para nós. E ele falou sobre o possível novo reforço do Inter, Alan Rodrigues, volante uruguaio que está no Argentino Júnior. Ele disse que quando começou a se falar que o Alan Rodrigues estava negociando com o Inter, ele viu vídeos do Alan Rodrigues, ou seja, demonstra que o Rocher não conhecia ele, né? Por mais que os dois sejam uruguaios, o Alan Rodrigues não tem passagem por seleção, então nunca jogou com o Rocher. Ele disse que é um jogador que, pelo que ele viu nos vídeos, se chegar, vai dar uma grande ajuda para a equipe, que ele estava numa liga competitiva, que é a Liga Argentina, e que é bom ter muitos estrangeiros no grupo, porque aumenta a competitividade também, que todos dentro do grupo estão muito fechados juntos e são muito parceiros no dia a dia. Rocher falando aí do novo reforço do Inter, Alan Rodrigues, que ainda não está anunciado, mas deve acontecer nas próximas horas. Eu trouxe um vídeo aqui à tarde no canal falando sobre isso, tá? Esse é o 4º vídeo aqui no canal, tá? Teve vídeo no início da tarde, teve vídeo no final da tarde falando sobre o rebaixamento do Inter no Sub-20 e eu tava lá vendo o jogo no Passo da Areia, e também sobre a contratação do Alan Rodrigues, que foi fechada, e o jogador mesmo confirmou essa informação nas últimas horas. E análise do jogo é o último vídeo aqui, fiquem ligados, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.